na palma da mão. Agora é que tem que ser, nortear a direção, caminho pra você, na palma da mão. Agora é que tem que ser, resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer, ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer, nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de mesa redonda Aposto Seguro Brasil. E aqui no estúdio ao lado já estão presentes Carlos Alberto, Marcos Vinícius e Dr. Tiago Alves, para falar sobre essa drenagem de tanque. É um assunto que começou desde ontem e precisa dar uma clareada a mais. Na prática, como é que tem que ser feito? Então, vamos esquecer as teorias que foram faladas até agora, vai estar só como referendo, mas, na verdade, o que é, na prática, o que tem que ser feito. Então, o Carlos Alberto, daqui a pouco, vai pegar, se você dá tempo agora de se inscrever, dá um like e já passa para toda a sua equipe entrar agora, você que está vendo... Pede, bota lá no grupo do posto, entra porque esse assunto é importante e está valendo a partir de ontem, todo mundo tem que estar com isso na unha, pegando na unha, porque a fiscalização vem com força, pode ter certeza. O governo precisa arrecadar e tudo que for colocado hoje vai ser também motivo de arrecadatório. Então, cuida, bota toda a turma aí no zap para entrar na live de hoje, que é importantíssima. Vamos lá? E já pede para a turma se inscrever também, né? Aí você já é gentil demais conosco. Vamos ver quem está aqui com a gente. Vamos lá dar um abraço aqui ao Berlindo. Valeu, bom dia. Quem mais? Quem mais está aí conosco? Opa, Cláudio Boaventura. Valeu, Claudão. Obrigado pela parceria. Falamos agora há pouco. Edivaldo Filho. Um dia abençoado aí também lá de... Edivaldo é lá de Alagoas. Vladimir Bassan. Coloque a sua verdade em tudo que fizer. Isso aí, tudo tem que ser com verdade, com clareza. Vamos lá? Vamos ver como é que esse mercado fechou no dia de ontem, né? Ontem foi um furacão. Então, vou jogar aqui na tela para a gente começar a falar aqui. E antes que entre aqui no painel, só passando para vocês que... Aí, chegou, agora vamos embora. Agora vamos se... olha o que aconteceu ontem. Aqui o petróleo é o Brent. A gente começou a semana aqui com $82. Ele deu uma despencada, caiu para 78, 79. E no dia de ontem foi perdendo 1,5, mais 1,5, mais 1,5. E agora, num dia só, recuperou tudo num único dia. 3,5 de volta. Quase tudo, né? Seria para descer aqui 4,5, mas ele veio comendo tudo. E hoje... já amanheceu em alta, a gente vê já como é que amanheceu. Mas na semana cai 0,5%, e no ano, vamos ver aqui 2024, a gente já vê, 2023 começou com $77, teve pico de 87, está 81, acima dos $80 que tanto a OPEP briga. Vamos ver como é que está o WTI? Vamos lá. WTI semanal, diário aqui, vamos lá em cima, e aí a gente já vê. Começou a semana com $77 e ontem fechou a 78. Então, na semana subindo 1,1%. Agora, veja só, aqui sim, caiu aqui 5% e recuperou os 5% em um único só dia. O que é isso aqui, gente? Aqui aconteceu o bombardeio, o assassinato ontem, numa reunião lá, uma pessoa do Hamas. E aí, o que é que aconteceu? Um representante importantíssimo do Hamas, que o Israel foi lá e matou, dentro de uma cúpula, e aconteceu que o mercado já ficou nervoso e já voltou tudo ao que era, já deu instabilidade, né? Então, isso aqui a gente tem que ver. Vamos ver como é que está no ano? No ano, foi dessa forma. Começou a 71, quase $72 o barril, e agora está em 78, com quase 10% de alta nesse ano. Vamos ver aqui o Arbob como é que está? O Arbob está assim, o Arbob diário,
ele está dessa forma. Começou a 2,45, está 2,46, está estabilizado, mas veja, o que perdeu também nos 3 dias, recuperou tudo no dia só, ficou 0-0 na semana. Já no ano de 2024, saiu de 2,11 para 2,46, 16, quase 17% de alta, que impacta na gasolina aqui. Ontem a gente ficou bem tranquilo aqui, já estava a Bob aqui, porque a arbitragem está tranquilo, só que não, de um dia para outro já voltou tudo que era naquele patamar acima de 25 centavos, que é bronca. Vamos ver agora como é que está o rating oil? Vamos lá. O diesel diário, ele começa a 2,45, fechou 2,45, cravou 0 na semana, e no ano de 2024, saiu de 2,55 para 2,45, por 4%, aí sim, de queda. Essa é a única commodity que está caindo no momento e já tem há um certo tempo que ela vem segurando negativo no ano. As demais tudo para cima. Vamos ver o dólar? Será que o dólar subiu? O dólar diário, ele fechou assim, saiu de 5,65 no dia 24, está 5,66, ou seja, ele está estável na semana 0-0. O que perdeu aqui no dia anterior já recuperou no dia seguinte. Então, o dólar também vem nessa pegada. No ano, o dólar está assim, saiu de 4,85 lá na virada de 2023 para 5,66, o maior índice do ano, 17% de alta. E aqui sim prejudica o mercado interno, porque o dólar subindo, e como é que subiu todas as commodities no dia de ontem, volta ao patamar de pressão de aumento de preço no Brasil. Vamos ver os biocombustíveis? Vamos lá. Na semana, aqui o etanol de Paulinha, tá? Ele saiu na semana de 2,66 para 2,73, alta acumulada de quase 3% na semana, 2,5%, e no ano de 2024, saiu de 2 cravados para 2,73, 36% de alta. Lembrando que já bateu 40%. Vamos ver como é que está o biodiesel BR. Biodiesel BR. No diário, saiu na semana de 4,37 para 4,25, aqui cai quase 3%. E no ano de 2023, ele saiu de 3,49 na virada para 4,25, tem alta de 22% no ano. Assim estão os biocombustíveis no Brasil. Vamos ver como é que está, como é que abriu hoje o mercado arbitragem. Vamos lá? Tem esse material aí. Aí a gente já pega nos nossos slides para mostrar como é que está a abertura no dia de hoje, antes de passar a arbitragem. A gente vai para reportagens e aí sim a gente chega no patamar aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, inicial. Começou com 0,68, alta no início do dia, 78 dólares aqui no WTI, quase 1% de alta, gasolina 0,0, óleo de aquecimento, que é o rating oil, quase 1% de alta, então já começa com força, e a arbitragem agora está assim, ela está fechada no diesel e fechada também na gasolina. Deixa eu dar uma olhada aqui, nesse minuto, como é que está. E você que tem a nortear na palma da mão, menos de R$3 por dia, você consegue ter todas as informações precisas. Tá, ó, quase 29 centavos de alta no diesel e quase 24 na gasolina. Pancada de alta. Será que vai ter? Se continuar nessa pressão, lá na frente a petróleo deve dar alguma coisa. Você tem, ó, dólar, você tem bolsa, voltou para 127 mil pontos, quase 128 mil pontos. Você tem todos os indicativos aqui, minuto a minuto, alterando, e você visualizando no seu celular por menos de R$3 por dia. Você ajuda a gente a estar aqui todo dia com informações precisas. Ontem teve, ó, a Selem, que não teve um reajuste, foi só um pouco, a 3R também foi muito pouco, mas se posicionaram um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não teve muita alteração, não. Bom, assim é o mercado. Vamos para a reportagem para a gente virar aqui o jogo. Vamos lá. Pode passar. Copom mantém a Selic em 10,5% no ano, defendendo cautela com a desinflação mais lenta. Então, o Copom mandou um recado dizendo assim, não vou aumentar, mas se não fizer o trabalho, vai ter aumento na certa. Então, o Copom está muito esperto quanto a isso aí. Pode passar, o dólar opera em alta à espera da decisão do Copom, e foi isso que aconteceu ontem. O dólar subiu, esperando para ver se o Copom ia mais forte ou não, mas fechou ontem a 5,66. Pode passar. Vibra e Ipiranga propõem Renovabil na Berlina. Então, hoje, como a
a Raízen, ela se beneficia muito com o RenovaBio, porque ela é a grande produtora de etanol no Brasil. As duas maiores competidoras dela ficam meio que achando que o RenovaBio só está beneficiando quem é produtor de etanol, e como a Raízen é muito, muito grande nisso, ajuda muito e ela fica sem competitividade. E o que mais as companhias reclamam são 3 fatores. Elas exigem o seguinte, que o RenovaBio ele tenha uma data de ser colocado no mercado. Porque se ela não tiver isso, a usina ela pode esperar 1 ano, 2, e ficar com os papéis retidos. E o que é que acontece na escassez com qualquer papel na bolsa? O preço sobe. E já teve a ocasião disso aí, bater R$200 reais o CBio, e isso foi um preço absurdo que o mercado pagou, um preço muito caro, e não querem que isso aconteça de novo. Sendo a usina obrigada a colocar dentro de um período, ela vai ter que colocar o papel e não vai dar tempo de ganhar muito na especulação. Isso é o que eles dizem. Outra situação, eles exigem que esse valor não fosse pago pelas companhias distribuidoras, e sim pela Petrobras, porque aí teria uma isonomia no mercado, porque tem algumas companhias que não pagam por liminares, ou porque não querem pagar mesmo e não paga o CBio, não compra e deixa para lá. Existe um índice de não pagamento de companhias bem elevado nesse segmento do CBio, tá? Isso é uma exigência deles também. Por outro lado, as usinas dizem que se ela ficar com obrigação, vai vender o papel muito barato, e se ficar tudo centralizado na mão do fornecedor só, também elas vão ficar refém de um só comprador que vai comprar e vai exigir, vai ficar... não fica pulverizado as ações, então é muito concentrado. Enfim, isso é um imbróglio que tem que ser resolvido e precisa ser. Segundo as companhias, uma estatística que foi feita, o RenovaBio ele representa mais de 10% do resultado final da empresa lá no EBITDA. Então, o EBITDA fica bem comprometido com o CBio. Isso aí é um assunto que a gente não tem como afirmar de verdadeiro, isso é uma pesquisa que foi feita, é uma informação, mas é preocupante, porque se isso for verdadeiro, é muito pesado para uma empresa pagar no seu resultado final 10% ser só de uma compra de CBios. Mas está colocada aqui a reclamação. E, por fim, combustíveis aumentam em 20% a partir de amanhã, lá na região norte, responsável ao Rio Madeira, que baixou seu nível para muito... esse ano caiu, teve um dia, a gente fez uma entrevista semana passada aqui, e o Eduardo Valente falou, né, num dia caiu quase 1 metro. Então, imagine um rio, desceu 1 metro, foi 60 centímetros de lâmina d'água que desceu de um dia para outro. É muita coisa. E aí, quando você tem as embarcações que estão andando com pouco produto, e à noite não consegue ter navegação, então tem uma série de restrições que está fazendo com que esse produto fique escasso, e tendo na escassez, aumenta a frete. Por exemplo, você levar uma balsa completa, era como se você pegasse um caminhão-tanque seu, que tivesse 45 mil litros, e você estivesse rodando ele com 15. Você está pagando o custo do caminhão, o custo de pneus, tudo, e você está usando uma meia carga de um compartimento só. Então, é complexo e precisa ser alertado. 20% a mais no preço é muito alto, mas está acontecendo a partir de agora. Você vê que a região do Brasil, cada região, o Brasil é um mundo, e a gente aqui passa por todos os estados, e tudo que tem notícia aqui é colocado. 1 minuto, a gente volta com a mesa redonda com esse assunto extremamente importante. Dá tempo ainda de você passar para o grupo de WhatsApp lá do posto. Vamos entrar agora, porque vai falar nesse momento sobre como é, na real, fazer a drenagem do tanque de acordo com a nova norma, nova resolução da ANP. 1 minuto. No competitivo mundo dos postos, a segurança é o caminho para o sucesso. Presentes em 26 estados, a Posto Seguro Brasil é a sua voz em todo o país. Entrevistados em grandes redes de comunicação, somos reconhecidos como líderes do setor. Oferecemos a expertise completa para o seu posto. Capacitamos centenas de postos, porque acreditamos no poder do conhecimento. Transformamos desafios em combustível para o sucesso. Posto Seguro Brasil, transformando o seu caminho em um sucesso seguro. Definitivo, né? Estamos nós aqui.
Vou passar aqui a palavra para os meus colegas de mesa aqui. Primeiro Marco Vinícius, depois o doutor Tiago Alves e, por fim, o Carlos Alberto, que ele conduz essa apresentação de hoje, que o show é seu, Carlão. Vamos lá. Olá, pessoal, bom dia, uma excelente quinta-feira a todos. Carlão aí trazendo mais um tema muito importante na prática agora, né, Carlão? Quais são os cuidados e atenções que devemos ter aí com as novas resoluções de portarias? Bom dia a todos. Agradecer o espaço da Norte A. E hoje vamos para mais um tema relevante aqui, com o Carlos Alberto dando aula sobre a nova portaria. Não é isso, Carlos? Bom dia, pessoal. É isso aí, doutor Tiago. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a portaria e, em detalhe, a questão da drenagem dos tanques. Ainda está havendo muita dúvida, tá? Essa portaria entrou em vigor ontem, dia 31 de julho. Essa resolução, a gente sabe que é uma obrigação, a partir de ontem, do posto revendedor em fazer esse acompanhamento, tá? Então, a gente vai falar aqui no detalhe o que está sendo dito, quais as dúvidas que estão surgindo, a gente vai procurar esclarecer e a gente já se disponibiliza em compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento, esclarecer tudo o que vier surgir de dúvidas, tá? Então, a gente já sabe que essa resolução entrou em vigor ontem, dia 31 de julho, e que ela, a partir de ontem, os postos revendedores são obrigados, aí eu gostaria de chamar a atenção nesse inciso da portaria, são obrigados a realizar, ao menos uma vez por semana, a drenagem do fundo dos tanques destinado ao armazenamento. Esse inciso, ele fala de semanal. O inciso seguinte, ele dá o direito ao revendedor a fazer isso a cada 15 dias. Então, Carlos, estão falando de semanal, ou estão falando de 15 dias. Ambos estão de acordo com o que diz a própria resolução. A gente só precisa ficar atento que, para quem faz semanal, não precisa ter o cuidado de fazer diariamente o controle do nível de água nos tanques. Então, esse tal diferencial é o entendimento do nosso jurídico aqui, junto com toda a equipe operacional da Porto Seguro, é que se você fizer semanal, você não precisa fazer o acompanhamento diário de água. E se você fizer quinzenal, a portaria diz, e a gente já tem escutado vários questionamentos, e como é que eu provo, pessoal, que eu realizei esse monitoramento? Através de um equipamento de medição, onde é tirado um relatório, que eu vou ou aumentar um campo na minha planilha para dizer que todo dia foi checado, ou então eu vou guardar esse relatório para anexar nessa planilha. Então, volto a dizer, esses dois incisos, eles estão deixando muito questionamento. Ambos estão corretos. Eu tanto posso fazer semanal, como posso fazer quinzenal. Lembrando, quem fizer a opção de quinzenal, eu só preciso acompanhar diariamente o nível de água, tá? Essa drenagem dos tanques do óleo diesel vai fazer parte de uma rotina operacional. Então, a gente já deve ter adquirido a bomba, a gente já deve ter adquirido os tubos de PVC, os equipamentos de proteção individual. Isso já virou uma rotina, tá? Já tem revendedor dizendo, porque eu vou ter dificuldade de fazer isso. Pessoal, é colocar na rotina. A dificuldade que for tendo, a gente vai ter que ajustar o processo. Só preciso fazer isso de acordo com a exigência da própria portaria, tá certo? E aí, a gente criou um passo a passo para simplificar mais ainda o seu processo diário. Então, o primeiro passo, quando a gente diz que eu devo realizar dos tanques a drenagem, o ideal é que seja feito isso em um horário de pouco movimento. Por quê? Porque o próprio item, o passo 2, ele já diz que eu preciso isolar a área, sinalizar que esse tanque precisa estar paralisado para que eu consiga realizar a drenagem. Então, eu vou escolher o melhor horário,
Aí, qual é o melhor horário? Você vai que definir. Eu só preciso que você tenha a cautela de, quando definir esse horário, paralisar esse tanque que vai ser feito a drenagem, para a partir daí evitar que ao lado desse serviço que vai ser executado tenha alguma fonte de ignição, alguém fumando, alguém usando o celular, ou seja, vai ser uma operação de risco que precisa ser monitorada pelo profissional que provavelmente já foi treinado e orientado a fazer esse processo. Peraí. Então você está dizendo que eu tenho um posto de grande volume, eu vendo 2 milhões de litros no meu posto, eu tenho que paralisar minha operação para fazer isso? Agora eu tenho 9 tanques de diesel. Aí eu tenho que parar tudo para fazer esse negócio? Não necessariamente tudo, tá, Nélia? Aí eu vou, onde vem a questão do processo. Opa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a drenagem de um tanque. Opa. Eu vou paralisar somente esse tanque que eu vou fazer a drenagem. Que vai para um filtro e para 2 bombas. Isso. Aí aquelas 2 bombas param. Aí aquelas 2 bombas, certo. Naquele momento da drenagem, o pessoal, o chefe de pista, o seu gerente, toda a equipe que está lá naquele turno, já foi orientado que aquela ilha precisa ser direcionado o abastecimento para outra ilha seguinte. Então, a sua equipe ela precisa estar treinada, precisa estar capacitada e orientar. Então, o ideal é que paralise o tanque durante essa operação. Tá certo? Perfeito. Obrigado pela dúvida. Viu? Então, vamos lá. A gente coloca aí uma imagem que é a da sinalização, tá certo? Os cones, placas, que somente esteja na área de execução desse processo, as pessoas que vão executar ele, evita estar lá o curioso, evita estar lá aquele camarada que está passando de moto, fumando, enfim. O ideal é que na área que vai ser feita essa drenagem do tanque esteja somente a pessoa responsável. E aí eu tenho uma drenagem feita por um profissional com a ajuda de outro, da coleta do óleo profissional, diesel. É uma pessoa do posto, treinada e capacitada para fazer isso, né? Para não dar a entender que tem que contratar um profissional para fazer esse trabalho. Olha, aí eu costumo dizer que a gente consegue treinar esse profissional dentro de casa, tá? Então, se eu quiser, contratar uma empresa, eu não vejo nenhum problema, não. Agora, aí essa conta quem tem que fazer é você. Eu não vou aqui estar dizendo que não contrate ninguém, ao contrário. Só que eu acredito que você tem profissional capacitado e que consiga realizar essa tarefa. Ele já faz a medição. Já faz a medição. Similar, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma empresa para fazer a medição de tanque. Eu não tenho uma empresa que faça diariamente a limpeza dos sumps de tanque. Provavelmente eu tenho um serviço gerais que faça esse trabalho, que faça esse serviço aí, com conhecimento e com capacitação própria para executar essa tarefa. Tranquilo? Tranquilo. Tem uma pergunta aqui do Adailton Soares, que ele diz: posso ter uma empresa para fazer e ela mesma fornecer um laudo? Pode, Adailton. Pode. Não vejo nenhum problema, não. Agora, ela tem que estar fazendo processo diário, né? Pronto, processo diário. Aí eu só devolvo a pergunta: a portaria exige que a gente tenha um laudo ou só faço o preenchimento de uma planilha? Então, eu não vejo a necessidade de ter um laudo, tá? E outra coisa, eu aprendi nessa vida corporativa que, em caso de auditorias e fiscalizações, nunca crie coisas demais para mostrar que seja desnecessária, porque às vezes numa hora dessa que uma coisa mal escrita joga contra você e você vai ser penalizado por um excesso de zelo que não precisava. Toma cuidado. A gente vê muito placas excessivas nos postos que não precisava ter, e às vezes tem uma portaria que mudou uma coisa que não precisava ter placa e está lá desatualizada, multa por uma coisa que não precisava estar lá. Então, cuidado. Pessoal, é o entendimento da portaria, tá? A portaria ela não fala da necessidade de emitir um laudo. Mas se eu quero ter um controle diário com a emissão de um laudo, parabéns. Sem problema, tá? Então, feito todo esse processo, eu preciso ter cuidado de usar os equipamentos de proteção individual.
preciso ter luva, ter óculos, ter creme para as mãos substituindo a luva, máscara de vapores orgânicos, que inclusive eu vou mostrar na próxima imagem, e eu preciso também ter uma bomba manual com o acessório que a gente hoje chama dos tubos de PVC, para que eu possa fazer essa drenagem. E para alcançar o fundo do tanque, drenar o fundo do tanque, como determina a própria portaria, eu preciso se utilizar de um recipiente que no posto já tem, que a própria aproveita, para que eu identifique que esse produto está com aspecto que, de acordo com a portaria, precisa a gente colocar no relatório, tá? Então, os equipamentos de proteção, como estão aí, luvas semifacial de vapores orgânicos, óculos de ampla visão, porque nesse momento que eu estou fazendo essa drenagem, pode haver um respingo, tá? Devido à sucção da bomba. Eu preciso ter creme para as mãos contra de líquidos inflamáveis ou a própria luva nitrílica. Eu preciso ter a minha bomba manual, como eu falei anteriormente. Eu preciso ter os tubos que, desmontados, vão ficar lá guardados em um determinado local e vão ser utilizados na próxima operação. Ou seja, no próximo dia, que de acordo com o que a gente começou dizendo, eu vou fazer essa drenagem ou semanal ou quinzenal. Tranquilo? Algum questionamento, Nélio? Dá um alô aqui para Luciano Galea, Fred Mazzoni, Mário Roberto Peruzetto, dando bom giorno aqui, Antônio Henrique, a galera aqui, Antônio Azevedo lá do Ceará, o Roberto Assunção, o Anderson Dias da Rede Semopel, valeu, o Galego Cabral, galera em peso aqui, o Paulo Diogo, extraordinário e abençoado dia a todos, aí tá certo. Paulo. Valeu. O Wagner também lá do Maranhão, o Ricardo da Ararinha Azul, galera de peso aí, o Marinaldo Brito lá da Bahia, valeu. Muito bem. E a portaria, a resolução ela me diz o seguinte, que eu preciso registrar a questão do aspecto. Então, nessa mesma portaria 968, ela deixa extinta a partir de ontem a portaria 50 de 2013, que nos nossos boletins, nos nossos relatórios de análise de qualidade, a gente usava que o diesel era limpo e isento de impureza. Então, o aspecto, a partir de ontem, conforme a portaria 968, o aspecto do produto retirado, ele deve ser homogêneo, limpo e isento de material particulado. Então, essa atenção aí, inclusive a gente já viu vários comentários, essa atenção eu preciso ter, que ajustar não somente o meu boletim de registro, como também ajustar o meu relatório da análise da qualidade. O aspecto desse produto, ele precisa ser homogêneo, limpo e isento de material particulado. Carlão, e só contribuindo na nossa plataforma, né, para os postos que utilizam a nossa plataforma e preenche o RAC de maneira automaticamente, já está atualizado, né, desde a meia-noite e 1 minuto aí do dia de hoje. Muito bem. Porque a própria resolução, ela diz bem claro que a portaria 50 de 2013, ela foi extinta, tá certo? É revogada. É pro diesel, né? Pro diesel, só pro diesel. Lembrando também que antes era isento de impurezas, né? Era a nomenclatura utilizada e agora passou a ser isento de material particulado. Na verdade, antes a portaria 50, doutor, ela até dizia que era limpo, isento de impureza ou homogêneo, limpo, isento de material particulado. Já dizia outra. Só que era comum a gente usar limpo, isento de impureza. E essa portaria, ela determina isso aqui, porque a gente vai ter um controle a mais. Então, não é só o controle da água, é o controle também do aspecto, tá? Então, isso também vale, que durante essa semana que a gente já deu um treinamento há 15 dias atrás para os nossos clientes, e para os convidados, a gente falou que ninguém só faz a drenagem da água. O que é que eu preciso ver? Se esse produto ele está conforme para que eu possa comercializar. Não necessariamente eu só vou ter água no lastro do tanque.
eu posso ter um produto com uma mistura que possa estar naquele momento da drenagem imprópria para venda de acordo com a própria portaria da qualidade do combustível da ANP. O PMQC, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade do Combustível, ele diz que eu preciso vender um produto dentro das especificações. Então, muitas vezes, esse produto está turvo. Então, ele não está apto. Às vezes não tem água, ele não tem água, mas está com um aspecto irregular. Então, positivo. Lembrando que a gente tem um biodiesel, né? Também, que pode estar tendo alguma alteração de bactérias do biodiesel e está deixando o produto turvo. Então, tudo isso ele está fora da especificação. Tem que estar ligado nisso. E o teor de biodiesel vem crescendo cada vez mais. Esse impacto pode acontecer. Então, vamos lá. Outra colocação. A gente precisa registrar isso. A equipe da Porto Seguro desenvolveu essa planilha que já na versão nova da gente já vai estar disponível eletronicamente, mas temporariamente ela está sendo preenchida manualmente. Os clientes da gente já têm esse modelo, já tem muita planilha compartilhada aí nos grupos, muita planilha na mão. Não existe planilha certa e planilha errada, gente. O que eu preciso ficar atento é a portaria, a exigência da portaria do que eu devo fazer o controle. Então, se eu tenho uma planilha, é comum que nessa planilha eu tenha que dizer qual é o posto que eu estou monitorando, qual é o tanque que eu estou monitorando. Porque muitas vezes o posto, como ele deu um exemplo, eu tenho um posto que tem inúmeros tanques de diesel. Então, o que é que o fiscal ele quer saber naquele momento? De qual tanque você está falando nessa planilha, tá? Então, a gente só fez uma colocação aí. Lembrando, o aspecto, ele deixou de ser limpo e isento de impureza para ser homogêneo, limpo e isento de material particulado. Então, aqui está particular, a gente vai corrigir, Carlão. Particulado, tá? Em cima no aspecto está certo, só embaixo está errado. Enfim, quando eu faço esse modelo aí, o que foi que eu criei? Eu criei os dados da drenagem do fundo do tanque. Eu estou dizendo para o fiscal qual foi o produto que eu drenei, de qual foi o tanque, se existe a presença de água no medidor, sim ou não. Por quê? Porque eu tenho a opção de fazer ele semanal, e eu tenho a opção de fazer ele quinzenal, e eu tenho que ter o monitoramento diário da própria medição. Tá? Então, se eu tiver esse controle, eu vou dizer, existe presença de água, você veja que as 4 colunas da nossa planilha, todas estão não, mas a última... Todas estão sim, mas a última está não. A presença de água, todas estão não. Sim, de água, todas estão não. E a última sim. A última sim. Por que a última sim, Carlos Alberto? Porque nesse tanque, nesse posto que eu fiz a simulação, que a gente foi lá e mediu, o tanque 7 apresentava sim a mistura de água. E aí o aspecto, ele estava homogêneo, limpo, isento de material particulado? Não. Ele não estava límpido. Então, foi colocado não. Vocês observem, como você disse agora, doutor, que todos estão sim. E por que o tanque 7 está não? Porque existia, sim, um produto lá que muitas vezes eu não tenho a presença de água, mas ele não está isento de partículas. Ele estava... Perfeito? Não estava homogêneo. Não estava homogêneo. E aí eu tenho a cor do produto. Eu estou tirando o S10, eu estou tirando o que é a diferença de homogêneo e heterogêneo, o pessoal saber? Se você tem um recipiente com água, se eu colocar aqui óleo, o óleo vai ficar sobrenadante, vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então tem 2 tipos de produto, é heterogêneo. Homogêneo era só, se eu botar aqui um produto transparente que não se misture com a água, ele vai ficar da mesma cor e vai ficar misturado. Então é isso. Se eu botar vodka aqui dentro, pronto. Não vai misturar, vai ficar meio... É uma coisa que você tem um produto da mesma cor, ele não se separa. Se ele se separou, ele é um produto heterogêneo. A água vai para o fundo, qualquer outra coisa vai ficar em cima. Tá vendo como é bom ter uma mesa redonda aqui, só com
com gente importante aqui, já me deram a resposta da solução aqui. Tem pergunta, Carlão. Vamos lá, manda ver. O Eric Tapajós, ele fala o seguinte, eu vou ler a pergunta dele, mas eu vou já ler na correção, tá? Certo. Ele perguntou que tem uma portaria, que ela é do Ministério do Trabalho, Sim. que ela obriga os postos a usar um aparelho de monitoramento para evitar que o funcionário fique pegando lá no produto. Essa foi a rotina. E ele diz assim que esse aparelho já faz a verificação da quantidade de água? Se você adquirir o equipamento que faz o monitoramento, sim. Porque tem equipamentos que só fazem medição, tá? Então tem que ver qual foi o equipamento que foi. Vou falar em nome aqui, o VDRUT, ele tem um flutuador que ele registra quando tem água, ele identifica e apita. Vários tem. Mas aí precisa treinar, né? E aí, Eric, aproveitando aí sua pergunta, muito obrigado, gratidão a esse questionamento, a gente precisa também informar que tem postos que estão passando por uma adequação ambiental, né? Que a própria licença de operação diz a ele que ele ainda tem prazo para adequação disso aí, de substituição ou adequação desse equipamento. E os equipamentos que tem, Carlos, que ele me acusa que tem presença de água, eu pego a minha vara de medição, coloco a pasta d'água, faço a medição lá do tanque, e na pasta d'água, Carlos, não dá nada, não dá sinal de água. Então está na hora de pegar essa sonda que está monitorando esse tanque, que está dando esse sinal de alerta, que existe um produto não conforme para você, que não necessariamente só vai ser água, pode ser um produto não conforme. E ele está dizendo que tem água, e muitas vezes é a sonda com problema, é alguma sujeira, alguma impureza. Então, assim, fica essa dica. E que outra coisa também, muitas vezes a gente está com equipamento dizendo que tem a presença de água, a gente está drenando e não identifica água, mas ele está registrando para fiscalização que tem água. Então está na hora de dar uma manutenção nessa sonda, chamar um profissional capacitado que faça a manutenção e que corrija esse erro do sistema, senão o posto a vendedor vai ser passivo de erro, tá? O Anderson Dias da Rede Semapel faz uma pergunta aqui muito interessante, que ele diz o seguinte, o fiscal pode, no ato da fiscalização, solicitar que seja feito a drenagem do fundo de tanque para verificar se está dentro da norma? Olha, a portaria não fala que eu precise fazer isso na presença do fiscal, não, tá? A portaria não diz. Diferente do LMC, que ele diz que o LMC ele não precisa ser impresso, mas que na presença do fiscal, se solicitado a impressão, o posto precisa fazer a impressão e apresentar a ele. É diferente. Nessa portaria ele não diz, mas a gente tem um agente fiscalizador no nosso posto. Caso seja solicitado uma drenagem de tanque, qual o problema da gente realizar essa drenagem? Eu não vejo nenhuma. Até porque eu tenho uma pessoa capacitada, no mínimo com NR20 e NR09, porque ele trabalha, a NR20, que fala dos líquidos inflamáveis e combustíveis, fala de manuseio, de operação e de manutenção. A NR9, que fala da questão da contaminação do benzeno, eu tenho esse profissional com os treinamentos, capacitado para fazer uma drenagem e com os equipamentos de proteção e mais a bomba, eu não vejo nenhum relatório, problema. né? E o relatório que está sendo emitido de forma constante. Né? Constante, eu não vejo nenhum problema não, tá? Não vejo nenhum problema. Agora, a portaria não diz que eu sou obrigado a fazer isso na presença do fiscal, não. Tá? O Marcelo Mesquita aqui faz um desabafo, ninguém tem coragem de criticar o governo do biodiesel. O que apresenta um excesso de biodiesel no diesel, ao invés de corrigir esse problema, cria obrigações para os postos. A gente fala do biodiesel sim, mas a gente também deixa muito claro que como o produto biodiesel ele é hidroscópico, ele absorve água. Então, essa água que ia ser percebida na drenagem, ela está sendo absorvida pelo biodiesel, ele está ficando turvo. Então, isso é uma forma
da gente monitorar mais o tanque, tirar essa possibilidade de água e não chegar a esse ponto do biocombustível absorver a água. Você falou uma verdade aqui, mas a gente tem que ir com o jogo. Ninguém vai voltar mais o biodiesel. Esquece isso, remar contra a maré, não dá mais para a gente estar olhando para trás. Vamos olhar para frente. É fazer bem o que tem que ser feito e tratar o seu posto como ele tem que tratar. Já em cavalo aqui, já respondi, me desculpa aqui, não, mas já fui... Tá certo. O Eric Tapajós faz... não, foi o Roberto Causen, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, se o S10 drenado estiver com aspecto leitoso, mas a densidade está ok, como proceder? O aspecto, como é que está? Está do jeito que diz aí? Homogêneo, limpo e isento de material particulado? Do jeito que você está me dizendo aí, para mim é não. Como se não tivesse límpido, né? Como não se tivesse límpido. Pessoal, o lastro do tanque, ele vai ter todo o resíduo, como o Nélio explicou aí anteriormente, todo o resíduo não conforme ou com mistura no lastro do tanque. Se eu tirar um lastro do tanque, uma proveta, e quiser comparar com a do bico, vocês vão ver, vocês mesmos vão constatar a diferença que existe no aspecto de ambos os produtos. A gente fez isso recentemente aí com vários revendedores. Carlos, esse produto para mim está limpo. Numa foto é difícil de eu identificar, mas eu disse, faça o seguinte, para que a gente identifique junto. Tire agora uma amostra do bico. A amostra do bico foi totalmente diferente. Então, esse produto que não está limpo, ele sim precisa ser drenado. Pessoal, a gente está falando muito de drenagem, mas para os revendedores que já têm aí mais de 10, 15 anos de mercado, anteriormente a Petrobras, né, uma das companhias, fazia um controle de qualidade dos combustíveis e era uma das obrigações dos postos revendedores da Petrobras ter controle sobre drenagem de tanque, troca de papelão filtrante e manutenção de operação do filtro diesel prensa. Então, garantir a qualidade do nosso óleo diesel dos nossos combustíveis é fato, é nossa responsabilidade. E só reforçando outra coisa, a própria portaria diz que o PMQC, que é o Programa de Monitoramento que eu falei anteriormente, deve fazer parte desse processo. Tem que estar em conformidade. Tem que estar em conformidade. Então, voltando para a planilha da gente aqui, o item 7, o tanque 7, ele deu, sim, presença de água. Aí embaixo eu identifico que teve presença de água e eu identifico que foi realizada uma coleta de 5 litros. Então, não necessariamente eu posso ter esse posto sem a presença de água, mas eu tenho um produto que não está límpido. O que é que eu preciso retirar do lastro? Esse produto que não está conforme. E vou dizer aqui que ele não tem água, mas que foi realizada uma coleta de X litros. Carlos, e esse diesel eu tirando do lastro do meu tanque, e ele passando do 0,6, que ele é permitido na própria portaria do LMC, de evaporação, que todo mês eu tiro uma nota de perda. Eu não vou ter um volume acima? Sim, mas a própria portaria do LMC não diz que quando tiver um volume acima do 0,6, precisa ser justificado. Então, pessoal, nesse dia, no seu LMC, caso você tenha tirado uma quantidade de litros que vá dar uma diferença no seu LMC, precisa ser dado uma nota de saída desse produto, ser dito que esse produto foi coletado pela empresa conforme o boletim de número tal, e que foi dado a destinação final conforme o relatório anexo. Então, se houver a necessidade da gente dar um descarte de 50 litros, a gente precisa registrar isso, porque isso é um controle de nossos resíduos líquidos. Então, precisa estar registrado no LMC e, consequentemente, registrado também em planilha a destinação que foi dado desse produto, tá? Outra coisa que eu acho que é importante citar, se tiver material particulado, é importante que você faça uma limpeza do seu tanque com urgência. Então, você vai começar a perceber alguns vestígios para você fazer sua manutenção. Então, experiência minha nesses últimos 35 anos de posto que eu tenho.
raramente o posto ele faz uma limpeza de tanque como uma prevenção, como preventiva. Ele só faz na corretiva, quando acontece um problema grande, que um frotista chega e reclama que houve um... Eu não estou falando de todos, eu estou falando da grande maioria. E a partir de agora, e voltando a falar um pouco aqui do biodiesel também, com o advento do biodiesel, isso aí torna-se necessário você trocar os seus papéis filtrantes com menor periodicidade, ou seja, com mais frequência, você vai ter que fazer uma limpeza de tanque pelo menos anual, 6 em 6 meses seria o sonho. Então tem coisas que tem que mudar no dia a dia da gente. Paciência, é um produto que tem hoje uma participação no biodiesel maior e que não tem como voltar. A tendência é aumentar, infelizmente. Isso é só um alerta de quanto a ANP e os outros órgãos até de fiscalização vem ampliando a questão da qualidade dos combustíveis, né? Então, a gente já viu um programa lançado pelo PMQC, já obrigando também que algumas instituições fiquem vinculadas aos postos para manter essa qualidade. Agora a gente está vendo a questão da drenagem e a tendência, como o Nélio falou, assim, aumentar o ritmo relacionado a isso. Então, o combustível vai ter que estar realmente num nível de excelência impecável. Pronto, eu tenho uma imagem aqui, Nélio, onde mostra aqui a questão do produto límpido, que está do seu lado esquerdo. Ali é material particulado, né? E aí eu tenho do lado direito aí, ó, a borra. Aonde está o diesel sem tratamento, tá? Então, esse diesel sem tratamento, ele precisa ser retirado do lastro e ser feito justamente. Se eu conseguir, se for um volume grande que não esteja conforme, aí eu preciso ver com minha companhia se existe a possibilidade de um tratamento desse produto para que seja feito realmente, eu comercialize um produto com um aspecto conforme diz a própria portaria. Perfeito. Tem mais algum slide? Não. Beleza. Eu finalizo por aqui. Ok. Eu acho que é isso. É uma operação que a gente precisa ter um certo controle. Precisa haver um processo, tem que abrir um processo de drenagem. De novo, capacitar esse profissional, treinar essa pessoa e ter esse controle dessa nova exigência da ANP. Tranquilo? Isso aí. Show de bola. Parabéns, Carlão. Parabéns, uma aula aí. E assim, a gente sabe que está só começando essas exigências de drenagem, dessa resolução. Então, para quem tem mais dúvidas ou queira pedir algum auxílio, só entrar em contato aí, né, Nélio? Através de você e pela Posto Seguro também. Mas parabéns e quinta-feira estaremos aqui para mais um tema relevante. Abraço. Também reforçando pela quantidade de perguntas aqui no chat, é um tema novo, né? Um tema que também gera muitas dúvidas. Nos colocamos aí reforçando a disposição para tirar dúvidas, esclarecer, treinar, enfim, contribuir aí com a revenda, com essa nova obrigação. Inclusive, eu já aproveito e já convido vocês, dia 15 agora, a gente vai ter um treinamento remoto de análise de combustíveis, gente. A gente fez isso, está com 6 meses, mesmo a distância foi maravilhoso, a gente conseguiu fazer na prática, individualmente, cada posto. E a análise do produto, no ato do recebimento, a gente volta a dizer, é fundamental para que você garanta a qualidade do seu produto recebido, tá certo? É isso aí. Então, gratidão aí a todos, uma quinta-feira abençoada e conte sempre com a equipe da Posto Seguro. Show de bola. Chegamos ao final. Na hora, 8h30, amanhã, a gente vai estar aqui com Geraldo Lucena, Ramon Lucena, ao vivo. Tem convidado especial também que vai entrar aqui remoto. Você não perca que o tema de amanhã é um tema extremamente relevante, onde você pode captar recurso para o seu negócio, como é que você pode tratar melhor a sua empresa. Vem amanhã, 7h45, em ponto aqui no Norte AN. Até amanhã. Fica com Deus. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção.
caminho pra você, na palma da mão, agora é que tem que ser, resultado e decisão, melhor pra você, buscar eficiência e o melhor pra crescer, ver a qualidade, o resultado valer, juntos nós podemos fazer, nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear